Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Está preso o suspeito de matar a facadas morador de rua em BH. Também estão presos integrantes de grupo que era comandado por um preso da penitenciária Nelson Hungria. 3 toneladas de maconha foram descobertas pela polícia em meio a carregamento de madeira na BR-381. E na Grande BH, mais meia tonelada de maconha foi apreendida. E entre os pacotes tem droga que custa R$14 mil o quilo. Mais um ônibus foi incendiado em Belo Horizonte. Começou a funcionar hoje o crédito rotativo digital para as vagas de estacionamento público de BH. E a fiscalização que foi suspensa está de volta. 75% das pessoas que dependem aí do SUS estão insatisfeitas com o atendimento. Escolas de BH começam a se adaptar à lei que obriga a ensinar educação nutricional. E no futebol, a Argentina segue viva na Copa do Mundo. Teve festa aqui na capital. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A Polícia Civil prendeu o homem que é suspeito de esfaquear até a morte um morador de rua aqui em BH. O crime aconteceu no último domingo. Marco Túlio da Silva, de 39 anos, foi preso após esfaquear até a morte um morador de rua, segundo a Polícia Civil. André Luiz de Moraes, de 42 anos, foi assassinado na noite do último domingo na Avenida Dom Pedro II, região noroeste da capital. O motivo seria uma dívida da vítima com o autor do crime, também suspeito de traficar drogas próximo à rodoviária, na região central de BH. O valor é ínfimo, é de R$ 86 para a vítima, que deveria, segundo ele, repassar para o patrão que ainda não foi, que ainda está sob investigação a sua identidade. E por a vítima ter feito uso, gastado dinheiro, certamente com uso até de compra de pedra, ele foi assassinado. Marco Túlio negou ter assassinado a vítima, mas admitiu que vende drogas para sustentar o vício em crack. Um bico ali, cato uma lata, um ferro velho. Aí o tráfico é o seguinte, pega 4, 5 papelzinhos para ganhar um. Segundo os policiais, as provas principais são depoimentos de testemunhas que presenciaram o crime. Além disso, tanto a vítima quanto o autor do crime já tinham várias passagens na polícia. A Polícia Civil de Contagem apresentou hoje 3 suspeitos de homicídios na cidade de Betim, que fica na região metropolitana da capital. Em um dos casos, uma briga de gangues por ponto de tráfico de drogas terminou com a morte de uma pessoa. O mentor desse crime comandava toda a ação de dentro da penitenciária Nelson Hungria. No primeiro caso, a polícia apresentou Alexander Júnior de Araújo, de 22 anos. Depois de 1 ano, as investigações apontaram o jovem como suspeito de assassinar um rapaz de 24 anos, depois de brigar com ele numa festa no bairro Icaivera. Ele esbarra na vítima e cai cerveja. A vítima segurava um copo de cerveja e cai cerveja nele. Ele briga com a vítima, discute com a vítima na festa, agride a vítima na festa e a vítima sai da festa. Não querendo confusão, ela sai da festa, rumo à sua casa. Aí eles conseguem, num lote vago, alcançar a vítima e executam a vítima com 5 tiros na cabeça. A polícia teve dificuldades para chegar até Alexander, já que o rapaz impõe o medo na região onde mora. Leca, como é conhecido, também está sendo investigado por outros 3 homicídios. A Polícia Civil também apresentou uma quadrilha que atuava na região do Jardim das Alterosas, em Betim. Eles são suspeitos de matar Maurício Francisco Ferreira numa disputa pelo tráfico de drogas. Segundo os policiais, a mando de Elísio Santos Bragança, que está preso na penitenciária Nelson Hungria, o bando teria atraído a vítima para uma casa, dizendo que iriam passar drogas para ele. Os autores saíram do quarto, abordaram a vítima e tentaram matá-la ali. A arma de fogo, a pistola falhou e a vítima conseguiu correr. Ela correu e os autores correram atrás dela, ela chegou a pular na casa de um popular da vizinhança lá e ela foi morta dentro dessa casa. Alessandro, um dos suspeitos, nega qualquer participação no crime. Não tem envolvimento nenhum com esse homicídio, não. Nem estou ciente disso aí, não. O outro suspeito apresentado foi Josiel Dias. Ele assumiu ter matado a vítima por conta de uma dívida de drogas. Foi. Por que você fez isso? Legítima defesa. E esses aí não tem nada a ver com nada. Todos os envolvidos já têm passagens por tráfico. A polícia procura agora por mais um envolvido. Bruno, conhecido como Feijão, teria participado do assassinato e está foragido.
2 homens foram presos e 150 celulares apreendidos no centro da capital. A operação da PM ainda recolheu dinheiro, computador, notebook e balança de precisão. Não foi informada a origem dos aparelhos. E durante uma fiscalização na BR-381, a Polícia Rodoviária Federal descobriu um grande carregamento de drogas na carroceria de um caminhão. A droga estava escondida entre dezenas de peças de madeira. As ripas e caibros escondiam mais de 3 toneladas de maconha. A apreensão ocorreu próximo à cidade de Itatiaia-Sul, na região central de Minas. E mais de meia tonelada de maconha foi apreendida na Grande BH e 7 pessoas foram presas. Uma das drogas apreendidas, gente, vale R$14 mil o quilo. Após 6 meses de investigações, uma operação da Polícia Civil na região metropolitana da capital terminou com 562 quilos de maconha apreendidos e 7 pessoas presas. O final da operação foi dia 22, agora do 22 de junho, quando nesse monitoramento nós obtivemos conhecimento que iria ocorrer uma distribuição dessa droga com a utilização de um veículo Fox vermelho. Após a abordagem no posto de gasolina na rodovia 381, os policiais chegaram até um sítio luxuoso em Igarapé, na Grande BH, onde o restante da droga estava. Aqui nós temos o skunk, que é a parte pura ali, o valor é aproximadamente 14 mil quilos, temos 20 quilos aqui, e o restante é uma maconha conhecida no meio aí como verdão, devido ao seu alto teor de THC, que é o princípio ativo da maconha, então é uma maconha mais concentrada, e o valor é aproximadamente R$ 1.800 o quilo. Outros suspeitos também foram encontrados no local, entre eles 3 mulheres que têm relacionamento com os integrantes da quadrilha. Eles adquirem essa droga do Paraguai em grande quantidade, geralmente toneladas, e distribuem na região metropolitana de Belo Horizonte. O tráfico é altamente compensatório, então o risco por parte dos traficantes é constante. Os suspeitos negaram a participação. A Polícia Civil segue as investigações para encontrar outros membros da quadrilha. Uma carreta carregada de produtos eletrônicos pegou fogo hoje, no final da manhã, na BR-040, em Itabirito, região central de Minas. De acordo com a Via 040, concessionária que administra o local, o congestionamento no sentido Rio de Janeiro chegou a 8 quilômetros. A Polícia Civil ainda não foi acionada para as investigações, mas o Corpo de Bombeiros acredita que tenha havido um problema na parte elétrica do veículo. E um ônibus foi incendiado na manhã de hoje na região de Venda Nova, aqui em Belo Horizonte. Nós vamos agora para a nossa redação, onde está o repórter Marcelo Silveira, que tem as informações. Marcelo, há alguma informação aí se está ligada àquela onda de ataques que começou no final do mês passado? Boa noite. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Olha, a Polícia Civil investiga se esse crime tem relação com aquela onda de ataques feita por ordens de uma facção criminosa no início do mês. Esse caso aí que você está vendo as imagens agora ocorreu no bairro Jardim Leblon na manhã de hoje e, segundo a Polícia Militar, 2 adolescentes teriam sido responsáveis por esse ato de vandalismo. Os militares contaram que os adolescentes agiram da mesma forma com que os ataques do início do mês estavam sendo feitos. Eles entraram no ônibus, pediram às vítimas para saírem do coletivo e aí sim eles atearam fogo. Ainda de acordo com os militares, ninguém foi preso ou detido até o momento e também ninguém ficou ferido nessa ação, viu, Inácia? Marcelo, continuando com você aqui, parece que mais 2 ônibus foram também queimados no interior do estado. Em que cidades que esses crimes aconteceram? Isso, a cidade é Eloy Mendes, que fica no sul do estado, que também foi alvo de boa parte daqueles ataques do início do mês. Por lá, de acordo com a Polícia Militar, um grupo teria invadido a garagem da empresa de ônibus e ateado fogo nos 2 coletivos. A polícia também informou que por lá ninguém ficou ferido e também ninguém foi preso. Agora, aí também a polícia vai investigar se esses casos têm relação com aqueles casos, aquela onda de ataques do início do mês. Naquela situação, mais de 100 veículos, ônibus e também carros de agentes públicos foram atacados. Cerca de 100 pessoas foram presas ou detidas em 40 cidades mineiras. Inácia. Tá certo. Obrigada, viu, Marcelo?
Bom, e depois de 12 horas fechado por causa de um tombamento de uma carreta, o trânsito no anel rodoviário aqui em BH foi liberado no final da manhã de hoje. O acidente aconteceu no sentido Brasília, na altura do bairro Madre Gertrudes, região oeste de BH. O veículo tombou sobre o viaduto com a Avenida Amazonas e pelo menos 11 mil litros de óleo diesel que estavam sendo transportados foram derramados na pista. O motorista da carreta foi levado para a UPA Barreiro com ferimentos leves. Os bombeiros precisaram aplicar espuma na pista para evitar explosões. Uma dívida da Ferrovia Centro-Atlântica com a União no valor de 600 milhões de reais pode ser revertida para melhorias no anel rodoviário de Belo Horizonte. O acordo está sendo intermediado pelo Ministério Público Federal e prevê que o investimento seja realizado no trecho entre o bairro Betânia e a Avenida Amazonas, na região oeste da capital. As intervenções prioritárias serão nos viadutos onde há estreitamento de pista. Em nota, a Ferrovia Centro-Atlântica afirma que aguarda a definição dos órgãos responsáveis para o dinheiro ser liberado. E depois de quase um mês sem fiscalização, os estacionamentos rotativos da capital voltam a ser vistoriados pela Guarda Municipal, Polícia Militar, sob a orientação da BH Trans. É que hoje começou a funcionar o crédito rotativo digital, que está disponível por meio de um aplicativo de celular. Estacionar em BH vai ficar mais fácil, ou pelo menos é essa a proposta da Prefeitura. O cartão do estacionamento rotativo, o famoso faixa azul, ganhou uma versão em aplicativo. Ao estacionar, você pode ativar o seu crédito naquela hora, sem aquela necessidade de buscar um ponto de venda. Às vezes o ponto de venda está afastado do local que ele estacionou. Então facilita a vida da pessoa e melhora o uso das vagas, porque você começa a controlar um pouquinho melhor aquela quantidade de tempo que ele fica estacionado. Ele tem a mesma funcionalidade do papel. Você recarrega e, ao estacionar, tem que respeitar o tempo especificado na placa. Se você parou num local de 2 horas, o tempo máximo de permanência ali é de 2 horas, mesmo que ele tenha mais créditos comprados. Venceu as minhas 2 horas, pela regra do estacionamento rotativo, eu tenho que tirar o meu veículo dali. Se eu comprei um crédito, se eu estacionar no local de 1 hora, eu fico 1 hora. Este mesmo crédito, se eu fosse utilizar em uma vaga de 5 horas, eu poderia ali ficar 5 horas. Então, é um crédito para cada vaga, ou 1 hora, ou 2, ou 5. O aplicativo já pode ser baixado nos sistemas Android e iOS. O preço não muda, R$ 4,40 para 1, 2 ou 5 horas. A novidade dividiu a opinião dos motoristas. Eu acho bom, né, cara? Pra mim, evita a corrupção, né? Fraude, né? É inovação, né? Todo mundo tá usando smartphone. Eu sou mais da antiga, eu prefiro o rotativo. Tanto é que eu tenho aqui no meu carro o comum. Às vezes você tem que sair procurando uma banca de revista, ela tá longe. Aí acaba que nesse meio tempo você acaba tomando uma multa. Então, com essa praticidade de colocar o aplicativo no celular é uma facilidade para o cidadão. Mas o bom e velho papelzinho não vai ser aposentado. E é melhor ficar atento. As multas para falta de identificação nos estacionamentos rotativos voltaram a ser aplicadas. A fiscalização, a partir de hoje, também já está modernizada. A nossa fiscalização, a partir dessa semana, já vai estar portando um celular, um aplicativo específico para fiscalização, onde o nosso agente vai passar e vai digitar a placa do carro. Se aquela placa estiver logada no sistema, ele reconhece, não acontece nada. Se não tiver, ele vai verificar se não está usando em papel. Também não está usando papel, então a partir desse momento ele pode sofrer uma punição, que é a multa. Caso o motorista não tenha celular ou não queira baixar o aplicativo, o rotativo digital pode ser comprado em lojas ou bancas de jornais, como os antigos faixa azul. A placa do carro é registrada no sistema e o crédito para estacionar é então ativado. E não custa lembrar que estacionar de forma irregular dá multa de R$ 195,23 e ainda 5 pontos na carteira de habilitação. De janeiro a maio deste ano foram aplicadas aqui em BH 33.855 multas somente pela Guarda Municipal. Demora no atendimento, falta de médicos e de equipamentos são as reclamações mais frequentes de quem depende do SUS para cuidar da saúde. Uma pesquisa revela que 3 em cada 4 brasileiros reprovam o serviço. Solange chegou com a filha às 7h30 da manhã e até às 3 horas da tarde, a menina, que tem convulsões, não tinha sido atendida. Eles preencheram a ficha e nós não fomos atendidos ainda. Como ela é uma criança, ela teria prioridade de estar aqui ainda, né? Segundo o levantamento feito pela CNI, os serviços públicos de saúde pioraram nos últimos 7 anos na avaliação dos brasileiros.
O número de pacientes que consideram um sistema ruim ou péssimo subiu de 61% para 75%. Regular passou de 28% para 20%. E ótimo ou bom caiu de 10% para 5%. Demora no atendimento, falta de profissionais, equipamentos e má administração são os principais problemas relatados pelos entrevistados. Mais de 80% das pessoas ouvidas durante a pesquisa afirmaram que já desistiram de procurar um médico ou de fazer exames por causa das dificuldades para marcar o serviço. 64% dos brasileiros usam só ou principalmente a rede pública de saúde. Já é a segunda unidade de pronto atendimento que seu Francisco vem para tentar uma ortopedista para a mulher com problemas na coluna. Ela conseguiu entrar, mas quase 10 horas depois, o marido conta que ninguém confirmou se há o especialista para fazer o atendimento. A falta de médico acho que é muito grande, né? A demanda é muito grande também, então dá isso aí. O alto custo também é uma barreira para manter os cuidados com a saúde. 7 em cada 10 entrevistados disseram que deixaram de procurar um especialista particular ou tomar algum medicamento prescrito por causa do preço. A gente pega a receita através do médico, passa pela consulta, chega no posto de saúde, na farmácia, chega a procurar um medicamento, às vezes que era para ter e não precisava de pagar por conta dos tributos que a gente paga. Infelizmente, a gente volta para trás sem o remédio e tem que procurar qualquer outro meio para comprar o medicamento. Isso é grave e sério e tem que ser resolvido, né? E depois do intervalo, você vai ver que escolas já estão ensinando educação nutricional e ainda melhorando o cardápio do lanche. Está mais fácil para quem mora em área urbana se aposentar por idade. Mudanças recentes feitas pelo INSS também beneficiam quem solicita salário maternidade. O segurado não vai mais precisar ir aos postos do INSS para agendar o atendimento. O pedido terá de ser feito pelo telefone 135 ou pelo site Meu INSS. E nos casos em que as informações previdenciárias já estiverem no banco de dados do INSS, o benefício é concedido automaticamente. O INSS, juntamente com outros órgãos federais, nós cruzamos informações, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal, INSS, e nos dá a tranquilidade de reconhecer esses vínculos dos trabalhadores sem a necessidade de exigir de cada um deles a comprovação ou apresentação de carteira de trabalho ou coisa parecida. Com as novas regras, os trabalhadores só terão que comparecer nas agências se houver alguma pendência no pedido. A falta de um documento, por exemplo, que comprove o direito de se aposentar por idade. Nesse caso, a pessoa será informada no e-mail que foi cadastrado ou por correspondência em casa. Os pedidos também poderão ser acompanhados no sistema pelo número do protocolo que o usuário receberá. O objetivo final, além de acelerar o processo de reconhecimento de direito, é dar maior comodidade ao cidadão, evitando que ele tenha que comparecer numa agência. O Brasil está entre os países que mais consomem remédios no mundo, em especial analgésicos. E eles são a principal causa de intoxicação no país. De acordo com o levantamento da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, os analgésicos estão no topo do ranking de medicamentos com maior faturamento no Brasil nos últimos anos. Eles estão à vista nas farmácias, facilmente dispostos em prateleiras. Difícil é alguém admitir que toma remédios sem receita. Você se automedica, toma remédio por conta própria? Não. Por quê? Porque eu acho que é meio que perigoso. Não, eu já tomo muito remédio já por prescrito, pelo médico, aí eu já não procuro não tomar. Indubitavelmente que não, tanto é que eu estou aqui com receita. De acordo com essa médica, a automedicação, ou seja, tomar remédios sem receita ou sem indicação médica, pode ser perigoso para a saúde. A prerrogativa de fazer um diagnóstico de um problema de saúde e escolher o medicamento é do médico. O médico estuda para isso e ele vai examinar a pessoa, ver qual que é o problema e escolher o medicamento certo. Se você escolhe o medicamento e faz um diagnóstico incorreto, isso pode trazer risco para a sua saúde, Dados do Sistema de Informações Tóxico-Farmacológicas da Fundação Oswaldo Cruz mostram que os medicamentos são a principal causa de intoxicação no Brasil. Aqui no país, em 2016, por exemplo, a cada 5 medicamentos comprados,
3 eram analgésicos. Além da intoxicação, ela explica que o uso incorreto de remédios pode agravar a doença, escondendo alguns sintomas reais. E no caso do antibiótico, se administrado de forma errada, pode comprometer a eficácia do tratamento. Se você não tem a certeza do que é o diagnóstico, do que é o problema que você tem, você toma um medicamento, por exemplo, para a dor. A dor pode melhorar naquele momento, mas o problema em si não melhora. Agora, se você faz uso de remédios e alguma intoxicação acontecer, procure um médico imediatamente. Hiperidratar, tomar bastante líquido. Se puder causar vômito, eliminar o resto do medicamento que está no estômago, é possível fazer isso, né? E procurar um atendimento médico adequado. O assunto agora é educação. As escolas já estão se adaptando à nova lei que as obriga a ter educação nutricional nas disciplinas de ciências e biologia. E tem escolas que vão além, inserindo mais frutas, verduras e legumes no cardápio do lanche. E as crianças estão gostando não só de comer, mas também de aprender a plantar. As escolas apostam cada vez mais em momentos em que as crianças são incentivadas a experimentar novos sabores. Hoje foi dia de suco de laranja com cenoura. Acabei de aprender que a cenoura é boa para a vista, para a pele e para o cabelo. E aos poucos, as crianças aprendem hábitos mais saudáveis. Um dia, minha mãe fez uma omelete com chuchu para mim e eu gostei de chuchu. Eu já estou comendo cenoura, brócolis, alface, fico forte, cresço e fico saudável. As crianças, quanto menores, elas estão em formação de hábitos alimentares mais saudáveis. E é nessa fase que a gente começa a inserir o que é bom e o que é ruim para a vida delas quanto à alimentação. Aqui, a prova de que a resistência vai diminuindo. O lanche da turma tem suco natural e frutas. E todo mundo aceita sem reclamar. A gente vai oferecendo, eles no início têm uma certa resistência de experimentar, mas depois, ao ver o colega comendo também, acabam experimentando e gostando muito da alimentação. E agora, a importância de uma alimentação saudável não será lembrada apenas na hora do recreio. A educação alimentar e nutricional passa a ser assunto obrigatório nos currículos das escolas de ensinos fundamental e médio. As novas regras entram em vigor em 6 meses. Um dos objetivos é reduzir a obesidade, que já atinge 1 em cada 5 brasileiros. O Ministério da Saúde calcula que mais da metade da população brasileira adulta está com sobrepeso. E o problema começa cedo. De cada 5 crianças, uma está acima do peso ideal. Na faixa dos 5 aos 9 anos de idade, a taxa de obesidade infantil é de 16%. Esse é um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares na idade adulta. Nesta escola pública, os alunos tomam conta da horta e assim descobrem novos alimentos que podem deixar a vida mais saudável e saborosa. Descobri que a salsinha, além de ser um bom tempero, ela é boa para a saúde, tanto nutritiva como fazer um chá. Eu aprendo a ter uma vida mais saudável que esses alimentos que eu estou plantando. Coisa boa, hein? E veja a seguir a festa argentina aqui na capital. Torcedores do país vizinho se reuniram em BH e celebraram a primeira vitória do time nesta Copa do Mundo. Seleção argentina em campo lá na Rússia e torcedores argentinos vibrando a cada lance aqui na capital. Como já é tradição, a comunidade argentina que vive em Belo Horizonte se encontra em uma pizzaria da região Centro-Sul. Por lá, muita comemoração depois da vitória por 2-1 contra a Nigéria. O nome do ídolo tá na camisa. Os olhos vidrados no jogo nem piscam. Mas há quem bata na mesa e pule e continue pulando. Opa, quase. Melhor nem olhar. Para ajudar a relaxar, a cerveja tem que ser argentina e para acompanhar, a famosa empanada. O primeiro gol sai e é dele. Alegria e alívio. Intervalo de jogo, tudo igual, 1-1. Tensão. O segundo gol sai no fim do segundo tempo e o choro é de alegria. Muito apaixonado, né? Hoje foi uma festa aqui, muita emoção, muita emoção. Entre dois brasileiros, mas torcedores da Argentina. Por que Argentina? Tem toda aquela admiração pelo futebol argentino, pela cultura argentina, né? Messi, Maradona, Román Riquelme, Di Maria, são vários craques, né? Coração aliviado. Com certeza, né? Depois do sufoco aí, né? Deu tudo certo, a Argentina rumo ao tri mundial.
Agora me diz o seguinte, o time de hoje deu para convencer ou não? Dá para avançar as próximas fases? Eu creio que dá para avançar sim. Como o brasileiro nunca desiste, né? Então não tá vivo quem peleia. Então a gente vai em busca desse título aí sim. E se Deus quiser vai dar tudo certo. O brasileiro nunca desiste, mas eu achei que era só em causa própria, mas tudo bem que não é. Copa do Mundo também é assunto de Paulo Navarro e na coluna de hoje ele fala sobre Pelé, do apogeu às dificuldades de saúde que o maior jogador de todos os tempos está enfrentando. Olá! Copa do Mundo também vale para a reflexão, mesmo porque para tudo tem um tempo de oportunidades. Ensinamentos da vida também passam por postagens nas redes sociais. De uma delas, pesquei. As pernas que marcaram centenas de gols, derrotaram as melhores defesas do futebol mundial, levaram o dono ao topo do mundo como rei. Hoje não consegue levá-lo ao centro de campo para um simples chute inicial de uma partida. Pelé chegou à Rússia de cadeiras de rodas, foi recebido efusivamente por Putin, ganhou um beijo do ex-desafeto Maradona e um sorriso de Banks, autor provavelmente da maior defesa de uma cabeçada sua. É a vida com começo, meio e fim. Cada um tem o seu destino que, às vezes, tem muitas alegrias, mas com certeza elas não são eternas. Pois é, o que interessa é que diante de percalços e prazeres, você fez o mais importante. Exercitou o seu livre-arbítrio, fez sua opção e carimbou a sua história. A vida é muito curta para beber um vinho ruim. Espero que entendam. Saúde. E uma última informação, termina na próxima sexta-feira as inscrições para o programa Universidade para Todos. O ProUni oferece mais de 174 mil bolsas entre integrais e parciais em quase 1.500 instituições Brasil afora. E para se candidatar, você precisa ter feito o Enem 2017 com mínimo de 450 pontos e não ter zerado a redação. Também precisa ter feito o ensino médio completo na rede pública ou então o ensino médio na rede particular com bolsa integral. As inscrições podem ser feitas pelo site prounialuno.mec.gov.br. Para você rever todo o conteúdo do nosso jornal, acesse youtube.com/TV Band Minas. Nós ficamos por aqui, obrigada pela sua audiência hoje e amanhã estaremos de volta. Até lá!